Olá pessoal, me chamo Maroni Beckman, seu professor de matemática, está aqui mais uma vez para conversar um pouquinho com vocês sobre matemática. Na verdade, dar continuidade ao nosso estudo da estatística, né? A gente já vem trabalhando esse tema aqui há alguns dias com vocês, tá? Já trabalhamos conceitos de estatística, o que é estatística, quais são os elementos que são utilizados nessa parte da matemática, né? Que é o ramo da matemática responsável por analisar os dados, organizar, analisar e expor os dados de uma pesquisa, tá? Falamos de gráfico de linhas, gráfico de setores, gráfico de barras, que são os instrumentos que a estatística usa para apresentar os problemas, aliás, para apresentar os dados de determinada pesquisa científica ou qualquer outra pesquisa que você queira fazer. Então nós temos já várias aulas sobre esse assunto e a gente vai falar de mais um instrumento que a estatística usa para organizar esses dados, que está muito no nosso dia a dia, né? As informações elas podem ser colocadas ou apresentadas através de tabelas, tá? E também um assunto bastante importante para resolver as questões do Enem. Não só as questões de matemática, mas também questões de outras disciplinas. Porque muitas das vezes você tem um enunciado de uma questão e as informações estão através de uma tabela. E o aluno ele tem que ter aquela capacidade de interpretar aquela tabela. Quais são as informações que estão sendo colocadas ali? Tá? Então, a tabela é mais um instrumento que a estatística usa, ou que se usa de maneira geral, para que você possa apresentar dados, números, de maneira organizada. Então a gente vai trabalhar com vocês aqui algumas situações, alguns problemas, alguns exercícios que envolvem tabelas. Lembrando que isso vai servir para matemática, mas também para todo e qualquer conteúdo que vocês foram estudar. Tá? Porque eu posso estar estudando aqui biologia, um problema de biologia, e os dados estarem apresentados através de uma tabela. Então, se eu não souber interpretar, ler a tabela, analisar, eu não vou poder responder aquele exercício. Ok? Então, vamos lá. Olha uma situaçãozinha aqui. O Aedes aegypti é vetor transmissor da dengue. Uma pesquisa feita em São Luís, de 2000 a 2002, mapeou os tipos de reservatório onde esse mosquito era encontrado. A tabela abaixo mostra parte dos dados coletados dessa pesquisa. Veja só, pessoal, aqui como ele organizou os dados aqui através dessa tabela. Ele colocou em uma coluna os reservatórios, os tipos de reservatório. Você percebe aqui o pneu, tambor, tanque, vaso de planta, material de construção. Então, numa coluna ele coloca os reservatórios. Nas outras colunas, ele coloca a população de Aedes aegypti por ano. Tá? Então, vamos pegar só um desse aqui para a gente poder analisar. Ó, pneu. Em 2000, ele encontrou uma população de 895 do mosquito. Em 2001, 1.658. Em 2002, 954. Então, perceba que ele colocou os resultados, organizou os dados da pesquisa através dessa tabela. Tá? É um instrumento de organização de dados. Tá? E ele está aqui numa questãozinha do Enem. Okay? De acordo com essa pesquisa, o alvo inicial para a redução mais rápida dos focos de mosquito vetor de dengue nesse município deveria ser constituído por pneus e caixas d'água, tambores, tanques e depósitos de barro, vasos de plantas, poços e cisternas, material de construção e peças de carro, garrafas, latas e plásticos. Olha só, pessoal, perceba, ele quer saber qual o foco da pesquisa. Então, eu tenho que saber qual recipiente você tem a maior quantidade foi encontrada a maior quantidade da população desse mosquito. Tá? Então, você percebe em destaque aí que tambor, tanque, depósito de barro, uma quantidade muito grande ó, em relação às outras. Tá? Em 2000, mais de 6 mil. Em 2001, mais de 46 mil.
em 2002 mais de 32 mil. Então a gente percebe que esse tipo de reservatório, observando aqui o que a tabela está nos dizendo, é o que foi encontrada a maior quantidade da população desse mosquito. Ora, então se são nesses reservatórios que foi encontrada a maior quantidade da população desses mosquitos, o alvo tem que ser esses reservatórios. Então a resposta correta aí é a letra B. Tambores, tanques e depósitos de barro. Ok? Então perceba que a gente usou a tabela numa questãozinha do Enem, mas é uma informação que você podia ter lendo uma revista, assistindo um jornal, né, vendo uma notícia na internet, tá? Porque isso é uma coisa que é do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Vamos para mais uma situação. A tabela abaixo apresenta, nas diversas regiões do Brasil, a porcentagem de mães que, em 2005, amamentam seus filhos nos primeiros meses de vida. Olha só, pessoal, então a gente tem que organizar, observar a tabela, né? Vamos ver o que a tabela está te dizendo. Então ele fala nas regiões, né, norte e nordeste, e aqui em dados percentuais, quantos por cento da população de cada região dessa amamenta os filhos até o 4º mês e quantos amamentam de 9 a 1 ano. Tá? Então vamos pegar aqui uma região, por exemplo, a região Nordeste, a nossa região. Tá? Então aqui, ó, na região Nordeste, 77,7% das mães amamentam seus filhos até o 4º mês. E do 9º ao 1º ano, na região Nordeste, 38,8%. Então, o gráfico é um dado do Ministério da Saúde, ele faz esse levantamento do percentual de quantas mães percentualmente amamentam seus filhos nessas duas faixas etárias aí. Tá? Então, vamos ver o que a questão pergunta. Ao ingerir leite materno, a criança adquire anticorpos importantes que a defendem de doenças típicas da primeira infância. Nesse sentido, a tabela mostra que em 2005, percentualmente, as crianças brasileiras que estavam mais protegidas dessas doenças eram as da região. Olha só, pessoal, então, qual das regiões as crianças estão mais protegidas, já que o leite ela ajuda a proteção de várias doenças? Eu tenho que buscar na tabela qual é o estado onde o percentual das mães que amamentam os seus filhos são maior. Tá? E a tabela vai me dar essa informação, a gente vai extrair essas informações aí da tabela. Tá? Então vejamos. Olha, perceba que a região norte, né, 85,7% das mães e 54,8% na faixa etária de 9 meses a 1 ano. Tá? Então, é a região do país onde as crianças estão mais protegidas por estar sendo amamentadas pelas mães. Okay? Então, a resposta correta da questão é a letra A região norte. Ok? Então, as questões do Enem que a gente está analisando aqui, pessoal, não é só para que você tenha habilidade para resolver as questões do Enem. Tá? A educação ela não é voltada somente para isso. Tá? Mas a tabela, essas informações, elas fazem parte do teu cotidiano, fazem parte da tua vida, estão nos jornais, assim como os outros tipos de gráfico, os outros instrumentos que a estatística usa para informar. Tá? Então, serve para a gente se preparar para o Enem, sim, porque a maioria dos alunos do ensino mas também a gente tem que levar isso para a vida da gente. Okay? Então, vamos ver mais uma situaçãozinha que envolve tabelas. Olha só, o gráfico apresenta informação sobre a área aproximada de cada bioma brasileiro. Olha aí só, pessoal, um dado aqui lá da geografia, né? Esse material podia estar lá num livro de geografia, que é um dado do IBGE. Né? O IBGE é o instituto responsável pela estatística, né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o instituto que faz as pesquisas sobre tudo em relação ao Brasil. Tá? Então aqui, o que esse gráfico está dizendo, pessoal? Eu quero entender o que esse gráfico está me mostrando. Então vamos lá, vamos olhar para o gráfico e vamos ver quais são as informações que ele está te dando. Né? Então na primeira coluna, ele traz os biomas continentais brasileiros. Né? Então a Amazônia, o tipo de vegetação, Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampas, Pantanal, e aqui numa última
linha que ele traz a área total. Então, nessa segunda coluna, ele traz a área de cada bioma dele, tá? Essa aqui é a área, 4.196 mil quilômetros quadrados, né? Em quilômetros quadrados, então ele traz nessa região aqui a área de cada bioma desse aí. E nessa outra colunazinha aqui, ele traz o percentual, tá? Então essa interpretação a gente tem que fazer. O que essa coluna está te mostrando? Quais informações ele está te dando? E essa outra coluna, o que ele quer dizer? Tá? Ele quer te mostrar, na verdade, as dimensões, o tamanho de cada bioma desse. E aí ele utilizou a área do bioma e ele utilizou o percentual para você ter noção de quantos por cento aquele bioma é do território brasileiro. Tá? Te mostra aqui nessa coluna aqui. Então, por exemplo, a Amazônia, ele representa 49,29% do bioma brasileiro. Ou seja, quase a metade do Brasil é formado por floresta amazônica. Tá? E traz os outros biomas. O Pantanal já é menorzinho aqui, ó, 1,76% do território brasileiro é formado por Pantanal. Olha só, então você analisando a tabela, você vendo as informações que ele está te dando, né, você tem como responder qualquer pergunta que é feita. Analisar, tirar suas conclusões. Então veja só, de acordo com essa pesquisa, qual bioma ocupa a maior área do território brasileiro? Olha aí, então você consegue, observando, analisando os dados da tabela, responder essa questão com muita tranquilidade. Então vamos lá, pessoal. Então qual é? A Amazônia. Olha só, ele ocupa, como eu estava falando, quase 50% do território brasileiro, tá? 49,29%. Então a Amazônia é o bioma que ocupa a maior área do território brasileiro. Então a resposta correta aí é a letra C, de casa. Perfeito, pessoal? Tá dando para entender? Espero que esteja bem claro, um assunto importante, relevante para a gente, né? Mais uma só. A classificação de um país no quadro de medalhas nos Jogos Olímpicos depende do número de medalhas de ouro que obteve na competição, tendo como critério de desempate o número de medalhas de prata, segundo o número de medalhas de bronze conquistados nas Olimpíadas de 2004. O Brasil foi o 6º colocado no quadro de medalhas, tendo obtido 5 medalhas de ouro, 2 de prata e 3 de bronze. Parte desse quadro de medalhas é reproduzida a seguir. Olha só. Aliás, o Brasil foi o 16º, né? Eu falei 6º, desculpe. Olha só, então aqui, veja que ele organizou um quadro de medalhas, um pedacinho do quadro de medalhas. Por exemplo, aqui a Itália com 10, está em 8º lugar, com 10 de ouro, 11 de prata e 11 de bronze. Tá? Ficou em 8º lugar. A Coreia do Sul ficou em 9º, 9 de ouro, 12 de prata e 9 de bronze. Tá? Então ele quer saber, e o Brasil, ele ficou em 16º, o Brasil não apareceu aqui. Ele falou que se aumentar em 2 a quantidade de medalhas de ouro, aliás, em 4, mais 4 de bronze, se aumentasse as medalhas do Brasil, ele fica em posição. Tá? Então veja uma questãozinha que ele organizou as informações numa tabela. E às vezes tem questões de não só de estatística, mas tem outras questões que ele organiza os dados na tabela. Tá? Você pode ter uma questão de função, ou de porcentagem, ou pode ter qualquer outro tipo de exercício, onde ele organiza os dados através da tabela, e é importante que você saiba interpretar a tabela. Isso é uma habilidade e competência que o aluno tem. Então ele quer saber, se o Brasil tivesse obtido mais 4 medalhas de ouro, 4 de prata e 10 de bronze, sem alteração no número de medalhas dos demais países mostrados no quadro, qual teria sido a classificação brasileira no quadro de medalhas das Olimpíadas de 2004? Bom, essa questão, a resposta não vai ter só em você olhar a tabela, porque você tem que fazer algumas operações, né, e também interpretar o texto. Ele fala que o critério de desempate é medalha de ouro. Aliás, se você ficar em primeiro lugar, quem tem mais medalhas de ouro. Se empatou o número de medalhas de ouro,
o critério de desempate é medalhas de prata. Se empatou na medalha de prata, o critério é a quantidade de medalhas de ouro. Então, ele falou o seguinte, se o Brasil ele tivesse ganho mais, além do que ganhou, mais 4 de ouro, mais 4 de prata e 10 de bronze, para qual lugar ele iria ficar? Ele ia passar do 16º para qual? Tá? Vamos lá? Olha só, se o Brasil ficaria com essas modificações, com esse acréscimo de medalhas, ele ficaria com 9 de ouro, olha, 9 de ouro, ele empataria com a Cuba e com a Ucrânia. Né? Empataria, veja aqui na tabela, e ficaria empate, ó, com essas alterações. Aí ele ficaria com 6 de prata. Com 6 de prata, ele perde para Cuba. Né? Por que perde para Cuba? Porque o critério, se empatou no ouro, o critério é a medalha de prata. Ele perderia para Cuba, mas ele passaria da Ucrânia. Ó. Tá? Veja que a Ucrânia só tem 5 medalhas de prata. Com essas mudanças, o Brasil ficaria com 6 medalhas de prata e passaria da Ucrânia. Então, com essas modificações, o Brasil ficaria em 12º lugar, passando a Ucrânia no quadro de medalhas. Resposta correta, letra B. Tá? Então, veja que além da interpretação da tabela, eu tive que fazer uma interpretação do texto e uma operaçãozinha matemática. Quantas habilidades e competências tem aí? Tá? Importante porque é isso que eu nem espero de você. Que você tenha essas habilidades e é isso que a gente está preparando vocês terem essas habilidades, ter facilidade de interpretação, não só do texto, nas aulas de português, de história, mas também aqui nas aulas de matemática, interpretação dos gráficos, das tabelas. Então, acompanhando direitinho as aulas, vocês vão adquirir essas habilidades sim. Okay? Vamos para mais uma, gente. Uma pesquisa realizada por estudantes da Faculdade de Estatística mostra, em horas por dia, como os jovens de 12 e 18 anos gastam seu tempo, tanto durante a semana, de segunda a sexta-feira, como no fim de semana, de sábado e domingo. A seguinte tabela ilustra o resultado da pesquisa. Veja só, galera. Então, ele organizou a pesquisa dele numa tabela. Então, assistindo televisão, em média, 3 horas por dia, e no final de semana, 3 horas. Atividades domésticas, durante a semana, 1 hora. No fim de semana, 1 hora por dia. Atividades, 5 horas por dia durante a semana. E aqui 1 hora. Lembrando, quando ele fala durante a semana, segunda, terça, quarta e quinta, são 5 dias. Tá? Quando ele fala, por exemplo, atividades escolares 5 horas, é 5 horas por dia durante a semana, de 5 dias da semana, e 1 hora por dia no sábado e no domingo, que são os fins de semana. Tá? Então, perceba que ele organizou a rotina, a quantidade de horas por dia nos dias de semana e a quantidade de horas por dia nos finais de semana, que é sábado e domingo. Certo? Entendeu? Deu para analisar o que a tabela está te dizendo, que eu não vou conseguir responder o que ele pede se eu não conseguir entender o que a tabela está me dizendo. Tá? Porque a tabela te apresenta os dados. Tá? Então, a gente tem que analisar para entender os dados. Se eu não entendo os dados, eu não tenho como resolver o problema. Perfeito? Então, mas aí já deu para a gente entender. Vamos agora ver o que ele quer que a gente responda. De acordo com essa pesquisa, quantas horas de seu tempo gasta um jovem de 12 a 18 anos na semana inteira, de segunda-feira a domingo, nas atividades escolares? 20, 21, 24, 25 e 27. Então, vamos ver. Olha só, pessoal. Com atividades escolares, são 5 horas, mas como a gente falou, é 5 horas por dia, nos 5 dias da semana. Ou seja, para eu saber quantas horas ele estuda por dia durante a semana, é 5 vezes 5. E ele estuda 1 hora por dia nos finais de semana. Só que são 2 dias no final de semana. Então, 1 vezes 2. Então, 5 vezes 5 é a quantidade de horas durante a semana. E 1 vezes 2, ou 2 vezes 1, é no final de semana,
formando um total aí de 27 horas de estudo por semana, né? Então a resposta correta aí é a letra E. Ok, pessoal? Espero que tenha ajudado. Estude estatística, vejam os vídeos, tem vários vídeos aí falando de estatística, você vai ter um curso completo de estatística, estudando todos os vídeos que nós temos à disposição de vocês. Ok? Valeu, espero que tenha ajudado. Já sabe, hashtag fica em casa aprendendo.